Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência no terceiro vídeo da série Um Vaso Novo nas Mãos do Oleiro. Já refletimos sobre quando as circunstâncias quebram o nosso coração ao ponto dele ficar completamente em cacos, em frangalhos. Falamos também quando o próprio Deus, quando nós estamos blindados pelo nosso orgulho, pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, Ele permite que nós sejamos quebrados para que Ele reconstrua dos cacos uma vida, um coração novo. Mas hoje nós vamos falar de algo muito crítico, que é quando os nossos sentimentos, eles criam uma raiz profunda e densa que dificultam a ação do oleiro para nos moldar o nosso coração. E se você chega com traumas, se você chega com raízes que foram esquecidas, pode ser que no seu rosto não transpareça isso, mas por dentro você tem uma mágoa tão profunda, não tratada, que tem impedido que você viva a comunhão com o Senhor, tem impedido que você viva aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você chega dessa forma, meu irmão, minha irmã, Jesus tem algo para nós nessa manhã. E nós vamos refletir aqui na carta aos Hebreus, ao capítulo 12, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. É que nós estamos falando de traumas que não foram devidamente tratados. Esses traumas podem ter acontecido na nossa infância e na nossa inocência a gente não teve como tratar desses traumas. E essas raízes desses traumas, desses sentimentos, elas são tão profundas, são tão densas, que elas dificultam a ação do oleiro para promover uma nova transformação no nosso coração. Aqui a gente não está falando muitas vezes da nossa própria vontade de não sermos alcançados, e nós temos isso bem claro na parábola do semeador, quando fala do coração de pedra, do coração frio, do coração blindado pelas próprias vontades. Mas aqui a gente está falando de algo que vem de um trauma e ele se tornou tão denso, se tornou tão verdade dentro da nossa vida, dentro dos nossos sentimentos, que a gente não se permite mais ser alcançado pelo oleiro. Nós ficamos numa posição onde nós estamos aprisionados por esses traumas, por esses sentimentos, por essas cicatrizes não tratadas, e a gente não abre o nosso coração para que o oleiro ele possa tocar. O oleiro ele pode tocar o nosso coração, ele pode moldar um vaso novo, mas ele precisa no sim da nossa parte. Nosso coração precisa estar aberto, e muitas vezes essas raízes elas são tão profundas e tão densas que a gente fica aprisionado dentro delas. E Jesus ele quer fazer algo novo na nossa vida nessa manhã. Essas prisões ligadas a esses traumas, a esses sentimentos, por coisas que pessoas fizeram contra você, ou talvez por coisas que você fez contra outras pessoas, que também te colocou numa posição onde você se aprisionou. Jesus ele quer tocar com todo carinho os nossos corações nessa manhã. Ele quer tirar essas raízes. Ele quer tocar o nosso coração e transformar o nosso coração. Ele quer curar essas feridas, esses traumas que nós vivemos. Certa vez eu estive com uma pessoa e a gente estava falando de Jesus. Normalmente, quando eu estou em determinados ambientes, o Espírito Santo me direciona, cria situações para que o meu testemunho possa ser colocado. Eu comecei a falar do meu testemunho e aquele meu irmão, ele disse que ele era um cristão e certa vez ele teve um sonho com Jesus e passou um tempo ele teve outro sonho com Jesus.
Ele trabalhava no local que o proprietário desse local era um cristão também. E ele chegou para o proprietário desse estabelecimento e disse para ele: eu sonhei 2 vezes com Jesus. E o proprietário, com o coração fechado, que se dizia ser um cristão, ele falou para ele: você, com a vida que você tem, você não é digno de sonhar com Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, aquilo impactou tanto esse homem, que esse homem, ele blindou o coração completamente para as coisas de Deus. Ele blindou o seu coração para as coisas de Deus. Isso pode ter acontecido na sua vida, na minha vida também. Pode ser que nós tenhamos blindado o nosso coração por coisas que as pessoas tenham falado para nós, ou talvez coisas que nós tenhamos feito contra outras pessoas. Mas Jesus hoje, Ele quer nos dar a libertação desses sentimentos. Ele quer nos dar o perdão. Nesse caso que eu contei aqui, essa pessoa, ela precisava entender que Jesus Cristo, Ele aparece para quem ele quiser. Jesus, ele apareceu para Saulo, um assassino, perseguidor dos cristãos. E ali ele caiu do cavalo e ficou cego. E a gente sabe quem Saulo se tornou, que é Paulo, e foi um dos grandes propagadores da fé. Então a gente vê a nossa responsabilidade que nós temos que ter nas pessoas que estão à nossa volta, daquilo que nós estamos dizendo, daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que dar exemplo sempre. E o que tem afetado o seu coração em termos de traumas, em termos de sentimentos, que tem blindado, que tem dificultado a ação do oleiro na sua vida? Pode ser que você queira ter um encontro com o Senhor, mas aquilo que você viveu no passado é uma raiz tão profunda que aquilo é uma verdade absoluta e você não se permite ser encontrado pela graça de Deus que está à sua disposição nessa manhã. O Senhor, Ele quer limpar os nossos corações. Ele quer tocar os nossos corações nessa manhã. Ele quer tocar nessas áreas que foram feridas, que são cicatrizes hoje, mas ao serem tocadas ainda doem. Ele quer tocar naquele ponto onde as pessoas fizeram algo para nós, contra nós, e nós na época não fomos capazes de perdoar. Ele quer tocar agora num ponto onde pode ser que nós tenhamos feito alguma coisa contra o outro e nós ainda não tivemos coragem de pedir perdão. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a circunstância que você viveu, o que eu vivi, eu sei, mas aquilo que você está vivendo eu não sei. Eu sei que Jesus, Ele quer alcançar os nossos corações essa manhã. É uma semana onde os sentimentos estão sendo tratados. É uma verdadeira cura interior, onde novos vasos vão surgir, vasos focados em fazer as vontades de Deus. Então, se você chega nessa manhã com traumas, se você chega com essas amarguras, se você chega com essa solidão, pode ser que você esteja sorrindo com um semblante perfeito, mas por dentro tem algo que te machuca, tem algo que ainda não está resolvido. E você percebe que o Senhor está falando para você agora que você precisa resolver essa situação. E só Ele pode limpar essas raízes, esses sentimentos, essas blindagens que o seu coração tem nesse momento. Se você estiver preparado para esse toque, se você estiver preparado para colocar agora diante do Senhor as áreas da sua vida, do seu coração, do seu sentimento, que você protegeu para que não doa mais. Você não quer que doa mais. Você prefere não tocar nesse local, que esse local ele é dolorido. A salvação está diante de nós essa manhã, meu irmão, minha irmã. Jesus, Ele quer fazer algo, um vaso novo da minha e da sua vida. Então, que nós possamos mergulhar nele. Nós possamos colocar essas áreas do nosso coração que a gente já deixou escondidas lá atrás, mas isso tem afetado a nossa relação, a nossa comunhão com o Senhor. Queria te convidar para a gente fazer a oração juntos. O Senhor vai tocar com muito cuidado, porque Ele é o médico dos médicos. Ele sabe onde Ele deve tocar e como que Ele deve tocar. E nós precisamos simplesmente confiar nele nessa manhã, porque Ele vai fazer a obra. E o objetivo é que um vaso novo que vai ser forjado pelas mãos do Senhor renasça através das mãos deles durante essa semana. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde.
especial nessa manhã por esse meu irmão, essa minha irmã que aqui estão. Pai, tem áreas da nossa vida, Senhor Jesus, que foram impactadas por ações de outras pessoas. E essas ações, Pai, nos machucaram de uma forma tão profunda, que doeu tanto em nós durante tanto tempo, que nós preferimos deixar essas áreas intocáveis da nossa vida, estão esquecidas. Mas da mesma forma que nós desenvolvemos na nossa vida, essas raízes também cresceram. As raízes cresceram num ponto que impediram que o Senhor molde os nossos corações da forma que o Senhor quer. Nós queremos colocar diante de Ti agora, Pai, esses traumas, essas dificuldades, Pai, esses casos onde nós não conseguimos dar o perdão, Senhor Jesus, porque talvez sejam questões imperdoáveis, mas nós não aguentamos mais, Senhor Jesus. Mas essas áreas doem, Pai, e nós queremos colocar elas agora diante de Ti. Essas áreas dos nossos corações, Pai, que foram impactadas por ações de outras pessoas, Pai, de várias formas. Nós queremos colocar diante de Ti todas essas áreas agora, Pai. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor toque, Senhor Jesus, mas nós estamos com medo, porque esse toque, ele dói. Nós escondemos essas áreas dos nossos sentimentos por muito tempo, mas isso tem ecoado e tem impactado e tem contaminado, Senhor Jesus. Nós não queremos mais conviver com isso. Nós queremos, Pai, liberar um perdão nessa manhã. Nós queremos ser moldados, Pai. Nós queremos nos perdoar, Senhor Jesus, nessa manhã. Nós queremos, Pai, receber o Seu perdão nessa manhã, talvez por algo que a gente tenha feito, que a gente não tenha se perdoado. Nós queremos, Pai, sair daqui, Pai, com o coração completamente livres, Pai, dessas amarras, dessas prisões, dessas raízes, Pai, que tem nos aprisionado. Cura os nossos sentimentos, Senhor Jesus. Cura essas feridas, Pai. Cura essas dores, Senhor Jesus. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. E nós confiamos em Ti, Pai, para que o Senhor toque agora, no mais profundo do nosso ser, retirando tudo aquilo, Pai, que é lixo, Pai, tudo aquilo, Pai, que tem blindado o Seu agir, Pai, tudo aquilo que não tem permitido, Pai, que o Senhor molde os nossos corações à Sua vontade. Nós pedimos tudo isso em Seu nome, Senhor Jesus, nessa manhã de quinta-feira. E que toda, Pai, influência maligna, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem, Pai, de influências do mal na nossa vida, oriundas dessas raízes, Pai, caiam, Senhor Jesus, que essas correntes caiam, Pai, que essas prisões caiam nessa manhã, que essas gaiolas, Senhor Jesus, tudo isso caia em Seu nome, Senhor Jesus, porque o Seu nome, Pai, está acima de todos os nomes, e todo joelho se dobrará diante de Ti, Senhor Jesus. É isso que nós pedimos nessa manhã abençoada de quinta-feira. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, que manhã poderosa, que semana poderosa. Uma oração de cura e libertação que o Senhor movimentou meu coração a fazer. Isso não estava no programa aqui para esse vídeo, mas se essa mensagem Jesus utilizou para poder alcançar seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma que, da mesma forma que essa mensagem alcançou os nossos corações, ela também alcançará outros corações. Eu queria desejar para você uma quinta-feira abençoada e iluminada. O Senhor é dono da sua e da minha vida. Um coração novo está sendo forjado. Amanhã nós vamos falar sobre esse tema, um novo coração forjado pelas mãos do oleiro. E se Deus quiser, a gente se vê lá. Obrigado pela sua presença. Até mais.